Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um Workbox. O meu nome é Maronilson Júnior, sou modelador 3D e monitor no curso de Blender da Escola Revolution. Hoje a gente está iniciando mais uma série de vídeos, onde eu vou passar, fazer uma introdução ao Blender. E o meu intuito é que até o final dessas aulas, desses vídeos, a gente faça o modelo juntos, a gente consiga fazer o básico no Blender. E para começar, eu vou falar um pouco sobre a interface e alguns manipuladores. Então vamos lá, o meu Blender já está aberto. A primeira coisa que a gente pode ver quando a gente abre o Blender é essa tela de abertura, e nela a gente consegue ver alguns presets de arquivos novos, né? Eu vou começar aqui pelo General, porque ele abre todos os nossos workspaces e o workspace principal que a gente vai trabalhar. Clica em General e essa daqui é a interface do Blender e nela a gente consegue ver que ela tem algumas áreas específicas, né? E ela é dividida por 3 setores. A primeira é essa parte aqui de cima, que a gente chama de Top Bar. A parte do meio são as áreas e aqui embaixo é a Status Bar. De acordo com como a gente vai desenvolvendo esses vídeos, eu vou explicando para você os menus que a gente for usando. Aqui no meio, aqui na área, a gente consegue encontrar por padrão 4 setores. A 3D Viewport, que é essa daqui do meio, a Outline, que é essa minha direita, e as propriedades, que é essa minha direita também inferior. E aqui nessa parte de baixo a gente tem a Timeline. Daqui, os 3 principais que a gente vai usar vão ser essas 3 áreas aqui, essas 3 partes. A 3D Viewport, o Outline e as propriedades de configuração. Aqui na nossa Viewport 3D é o lugar onde a gente consegue ver todos os arquivos da nossa cena, a parte que a gente vai renderizar, tudo que é visível no nosso mundo 3D. Aqui na Outline a gente consegue ver todos os itens que tem na nossa 3D Viewport. A gente consegue fazer coleções com ele, tipo pastinhas, para deixar a nossa cena mais organizada, né? Aqui, como só tem 3 itens, tá fácil de ver, mas de acordo com o tempo que a gente vai evoluindo nossas cenas, vai tendo mais objetos nessa outline. E isso aqui é bem útil para gerenciamento de objetos. E aqui na barra de propriedades, a gente consegue ter as configurações da nossa cena, configurações de render, configurações de material, informações sobre os nossos objetos. Por exemplo, aqui a gente tem informação onde o nosso objeto está no mundo. Aqui qual é a rotação que ele está tendo nos eixos, qual a escala que ele está tendo. Então, isso daqui é bem importante. E uma outra coisa daqui é que cada objeto desse vai ter um tipo de propriedade diferente. Essas 6 abas aqui iniciais, incluindo essa laranjinha aqui, elas são abas fixas, ou seja, elas ficam aqui e não mudam de acordo com o objeto que eu vou selecionando. Da ferramenta de Modify Properties até aqui embaixo, todas elas são modificáveis. Modificáveis como? Quando eu for clicar na luz aqui, essa parte aqui modificou. Se eu for clicar no cubo novamente, modificaram de novo. E agora voltando aqui nessa Viewport 3D, a gente consegue encontrar nossa barra de ferramentas, o nosso cabeçalho, com outros tipos de ferramentas e tipo de visualizações, que é esse daqui do canto, que a gente logo vê mais para frente, e a nossa barra lateral que está escondida aqui. Clicando com N, a gente consegue ver alguns outros menus que estão escondidos. Eu vou clicar no N novamente, e ela ficou escondida ali. A mesma coisa eu consigo fazer com a barra de ferramentas. O atalho dele é a letra T. Então eu vou clicar com a letra T, escondeu, clicar novamente, apareceu. Para selecionar os objetos aqui na Viewport 3D, basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse. Cliquei, ele selecionou. Então cliquei de novo, selecionou, de novo selecionou. Para eu selecionar mais de um objeto, eu seguro o Shift e vou selecionando, clicando em cima de cada um. Para desselecionar, eu vou escolher o objeto que eu quero desselecionar, clicando uma vez nele, e vou clicar novamente para desselecionar. Então, vou fazer aqui novamente, vou selecionar ele e depois vou clicar novamente para desselecionar. Clicar nele novamente, nesse objeto, e clicar outra vez para desselecionar. Uma outra função que a gente tem aqui na nossa Viewport 3D é a movimentação da câmera, né? Como que a gente vai ver o nosso objeto. Então, para eu rotacionar a minha visualização no mundo 3D, basta eu clicar com o botão do meio do mouse e movimentar o mouse. E assim ele vai rotacionar a câmera, a nossa visualização. Caso eu queira fazer zoom, eu preciso apertar o Ctrl, clicar com o botão do meio novamente e mover o mouse para cima e para baixo. Ok? Soltei os dois. Vou mover novamente agora, eu vou rotacionar o meu objeto clicando no botão do meio do mouse.
E agora eu vou fazer o movimento de pan. O movimento de pan é mexer a câmera para um lado e para o outro. Então, para fazer isso, eu clico com o botão Shift, seguro o Shift, clico com o botão do meio e seguro o botão do meio e movo meu mouse. Então aí agora a gente já sabe como a gente rotaciona o nosso objeto, a nossa câmera, né, na viewport. Sabemos também como damos o zoom na nossa visualização, como tiramos o zoom e também como movimentamos a câmera de um lado para o outro. Né? Shift, segura o botão do meio e arrasta. Uma outra função que a gente tem aqui é que quando a gente rotaciona, não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente está rotacionando focado no nosso cubo. Caso eu queira mudar isso, eu preciso selecionar o outro objeto que eu quero mudar. Eu vou selecionar a câmera. Vou vir aqui em View e vou vir em Frame Selected. Então, quando eu fiz isso, eu fiz a câmera virar o meu foco. Então, quando eu rotacionar agora, eu vou rotacionar diante a câmera. Então, caso eu queira fazer o cubo novamente virar a visualização principal, né? Eu tenho que clicar no cubo, vir em View novamente, em Frame Select, e ele vai voltar para o cubo. Vou remover o zoom, rotacionar novamente. E isso vale para todos os objetos. Ok? A gente tem um atalho que é o ponto do teclado numérico. Então, eu posso selecionar também a câmera lá e clicar com o ponto do teclado numérico que ele vai focar no outro objeto. Uma outra coisa que pode acontecer é que quando a gente esteja trabalhando, a gente perca o nosso objeto de foco, a nossa cena de foco. Aqui sumiu. Como eu posso fazer para recuperar minha cena lá, né? Eu seleciono um objeto aqui da cena, volto aqui em View e clico aqui em Frame Raw. E ele voltou a aparecer. Né? O atalho é o botão Home do teclado. Home. Então, Frame Home. Ele voltou para nossa cena. Agora eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas aqui da nossa barra de ferramentas. Primeiro a gente tem o Select Box. O Select Box é uma outra forma de selecionar nossos objetos além de ir clicando neles. Como ele já está ativado aqui, eu posso clicar aqui fora e arrastar, que ele vai criar uma caixa de seleção. Certo? Então se eu quiser selecionar só a luz e a câmera, eu pego só essa parte dele aqui. Se eu quiser selecionar só a câmera e o cubo, pego só essa parte aqui. Tem outras formas de seleção aqui, eu acredito que vocês podem testar elas também. Mas eu recomendo que vocês usem um pouco mais o Select Box e o laço, Select Laço, esses dois. A gente tem também a ferramenta de cursor. A ferramenta de cursor ela vai definir onde vai ser o nosso ponto de adição de objetos. Então, se eu colocar o cursor para cá e adicionar uma geometria, uma primitiva, a minha esfera cresceu ali. Então, se eu colocar ela para cá, para essa parte, e adicionar outro, então cada vez que eu vou adicionando, ele vai nascer de acordo com onde está meu cursor. Okay? Para excluir as geometrias, eu tenho que botar aqui no Select Box, eu seleciono e eu posso apertar o X e apertar em OK, ou eu posso selecionar e apertar o próprio Delete. Então a gente tem duas opções. Caso eu mover o meu cursor e quero que ele volte para o centro do mundo, eu preciso apertar o Shift e o S e vai aparecer esse menu para mim. E eu tenho que voltar aqui. Cursor to World Origin. Ele voltou para o centro do nosso mundo. Lembrando, Shift S, aparece esse menuzinho e só clicar aqui. Não esqueçam de tirar, de ativar, mudando, né? Coloca aqui na barra de seleção, porque se você esquecer, você sempre vai estar movendo ele sem querer. E outra ferramenta que a gente tem aqui na nossa barra de ferramenta é o Move. O Move a gente já dá para imaginar que a gente consegue mover o nosso objeto, que a gente tem na nossa cena aqui. Eu posso mover ele no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. A gente tem uma outra ferramentinha aqui, no meio, a gente consegue rotacionar por aqui, ou a gente consegue movimentar também por aqui,
Mas agora eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa parte da locação. Eu vou zerar os eixos, então 0, 0, 0. E quando eu clico só, e clico e arrasto aqui o Y, ele movimentou só o Y aqui, certo? Então eu vou colocar no 0 novamente. Se eu movimentar só o Z, ele vai mexer só o Z. Então vou colocar no 0 novamente, vou botar para o nosso centro do nosso mundo. Mas quando eu mexo aqui, na bolinha do meio, ele movimenta meio que loucamente ali, a gente meio que perde nossa posição do nosso objeto e fica um pouco perdido no mundo. Quando a gente move por aqui, ele está movendo perpendicularmente à câmera. Então, se a nossa câmera estiver nessa posição aqui, nossa visualização, ele vai mover perpendicularmente à câmera, né, a nossa visualização. Então, eu recomendo que a gente sempre use, certo? Então, no eixo Z, no eixo X e no eixo Y. Uma outra coisinha que a gente pode perceber aqui também nesse gizmo é que ele tem umas ferramentinhas aqui, esses quadradinhos. Esse quadradinho verde, esse quadradinho vermelho, esse quadradinho azul. Quando eu seleciono esse quadradinho azul, clico em cima dele e movimento, ele vai movimentar apenas no eixo X e no eixo Y. Ele não está movimentando no eixo Z. Quando eu movimento aqui no vermelhozinho, nesse quadrado vermelho, ele está movimentando apenas no eixo Y e no eixo Z. E quando eu movimento aqui no quadradinho verde, ele vai estar movimentando apenas no eixo X e no eixo Z. Certo? Então é uma outra forma de movimentar o seu objeto. Eu vou zerar novamente todos os três aqui. Então aí a gente tem nosso movimento de Move. Agora a gente vai ver nosso movimento de rotação, o Rotate. No Rotate a gente tem um outro tipo de gizmo, um gizmo esférico, né? E nele a gente consegue fazer a rotação do nosso objeto. Certo? Então a gente consegue rotacionar no eixo Y, no eixo Z e no eixo X. Ok? Ele tem a mesma coisa aqui, ó, uma circunferência branca. Então quando eu movimento ele movimenta também perpendicularmente à câmera. Ok? Então tenham cuidado com esse círculozinho branco, porque às vezes ele pode estar enganando você. Vou voltar aqui, nosso 000. E a outra função que a gente tem aqui para a ferramenta é um Scale. O Scale ele vai aumentar e diminuir nossos objetos. Ok? Então aqui no eixo Y, ele vai aumentar no eixo Y. Eu posso diminuir e aumentar ele aqui no eixo Z. E a mesma coisa aqui no eixo X. Aqui a gente também tem o nosso círculozinho branco. E aqui ele vai aumentar proporcionalmente a nossa geometria. Esse daqui, ele já não é tão perdido, vamos dizer assim. Certo? Esse daqui eu acho que é mais fácil de usar do que o da função do Rotate e do Move. Então, esse daqui é legal de ser usado. Então agora a gente já sabe movimentar o nosso objeto, certo? Já sabe rotacionar o nosso objeto e também sabemos escalar nosso objeto. Sabemos usar essas três funções. Sabemos também que se a gente colocar o cursor aqui fora, ele vai adicionar uma geometria em um outro lugar, certo? E também, para voltar, né, o cursor para o centro do mundo, a gente tem que dar o Shift S e voltar para o cursor de origem para poder ir voltar lá para o meio. E também como selecionar nossos objetos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês treinem mais essa movimentação de câmera, movimentação do nosso objeto, rotação do nosso objeto, as escalas do nosso objeto, para poder se adaptar melhor ao software. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar no Discord. Eu acredito que o servidor do Discord da escola vai estar na descrição desse vídeo. Curtam, compartilhem e eu espero vocês na próxima. Até mais. Tchau!